Começando mais um timeline tricolor desta segunda-feira aqui no canal do Cezinho. Um beijo para todo mundo. Quem não me conhece, sou Eduardo Picão e vamos juntos, porque hoje o dia tá recheado e a gente começa falando da apresentação do lateral esquerdo Marlon, que vai usar a camisa de número 23 no Grêmio, ela que foi deixada por PP, e o Marlon que chegou com um discurso muito interessante. Para quem acompanhou a coletiva do Marlon, teve ali um sentimento de que o cara realmente quis estar aqui, mas para quem não acompanhou, eu vou contar para vocês agora. Porque o Marlon, ele contou um pouco dessa história e da relação que ele tem com o Grêmio. Ele é nascido em Cascavel, no Paraná, mas falou das raízes dele aqui no Rio Grande do Sul. Ele tem um avô que é de Passo Fundo, família ali de Tapejara, e aí ele veio para cá, para Porto Alegre, passou a infância dele por aqui também e é gremista de coração. Estudou no Farroupilha, contou do jogo, que o primeiro jogo que ele foi no estádio de futebol profissional, que foi em 2008, Grêmio Figueirense no Olímpico 1-1, que ele viu o Avalanche, viu o Olímpico, aquilo ali mexeu com ele e que até hoje ele costuma acompanhar os jogos do Grêmio e que para ele era um sonho vestir a camisa do Clube do Coração. Tem muita gente da família feliz, os amigos também muito felizes também com essa conquista dele, um esforço que, segundo ele está fazendo há pelo menos 3 temporadas de poder vir vestir a camisa do Grêmio aqui em Porto Alegre. O Grêmio tentou diversas vezes o Marlon e de fato agora conseguiu. E o Marlon vem para cá com esse discurso de gremismo, de mostrar o que é a cara do Grêmio. Ele falou muito nessa questão de melhora, falou também de conversas que ele teve com várias pessoas que já passaram pelo Grêmio, inclusive colegas de trabalho lá no Cruzeiro, o Ramiro, o Wallace, o Matheus Henrique. Todo mundo sabia da vontade dele de estar aqui e agora ele está e promete entregar muito futebol. Falou sobre essa fase que ele tem vivido, que é uma fase de críticas por parte do torcedor do Cruzeiro, da imprensa de lá também, mas que ele, de fato, se enxerga como um jogador que não vive um melhor momento, mas não enxerga uma fase ruim dele e promete sim entregar e buscar titularidade vestindo a camisa do Grêmio. Essas foram as palavras do Marlon, que falou também sobre o ambiente do tricolor, disse que precisa sim, tem muita coisa para melhorar e os jogadores precisam se entregar mais dentro de campo. Isso que disse o lateral esquerdo Marlon. Vamos para uma outra notícia do dia, que é a notícia sobre o Miguel Monsalve. Tá? O Grêmio recebeu uma sondagem, uma sinalização de proposta por parte do CSKA Moscou da Rússia por Miguel Monsalve. Tá? A proposta, a sinalização, na verdade, giraria em torno de 15 milhões de euros, cerca de 100 milhões de reais, aí a gente pode colocar nessa conta. O Grêmio tem 50% dos direitos do Monsalve e pode comprar mais 30% por 1 milhão e 200 de dólares. Lembrando, o Grêmio comprou o Monsalve na metade da temporada passada por 2 milhões de dólares junto ao Independiente Medellín da Colômbia. O DIN, o Desportivo Independiente Medellín lá da Colômbia. Então, é uma negociação aí que o Grêmio ainda não avançou, não teve nem conversa em relação a isso, é apenas uma sinalização por parte do CSKA Moscou, que na janela do meio do ano deve fazer uma tentativa oficial por Monsalve. Que o Quinteiros não caiu e não vai cair pelo menos hoje, isso todo mundo já sabe, mas alguns nomes já começaram a ser especulados. O primeiro é o do Pedro Caixinha, que caiu hoje à tarde lá do Santos, não é mais treinador do Peixe, e aí o Eduardo Gabardo trouxe a informação de que, conversando com as pessoas nos bastidores, negam completamente qualquer possibilidade de o Caixinha retornar à pauta do Grêmio em uma eventual volta, uma eventual queda de Gustavo Quinteiros. Caixinha não volta a ser pauta no tricolor, a relação ficou muito desgastada nas negociações do ano passado. Outro nome que foi falado, e é sempre falado, é o de Dorival Júnior. Desde que saiu da seleção está desempregado, e o Dorival, ele falou com algumas pessoas, com conselheiros do Grêmio, e que veria com bons olhos treinar o Grêmio sim em algum momento. Claro, é tudo uma especulação, porque o Quinteiros não caiu, mas quem trouxe essa informação foi o Paulo Nunes, lá da Rádio Guaíba, tá? Outra informação que a gente tem que trazer aqui é sobre o Cebolinha. No jogo de ontem, o Cebolinha deu entrevista na Zona Mista e falou sobre um sonho que ele tem de voltar a vestir a camisa do Grêmio. Sempre disse que é muito bem recebido na Arena, que gosta de estar aqui e que esse reconhecimento que ele tem na Arena é muito pelo trabalho que ele apresentou. E aí ele termina falando que, se Deus quiser, um dia ele vai voltar também a vestir a camisa do Grêmio. Um outro velho conhecido que pode reencontrar o Grêmio aí no futuro é Bitelo. Isso mesmo, o Grêmio recebeu uma proposta da Rússia, do futebol russo, para participar de um torneio amistoso na metade da temporada quando tiver o Super Mundial. 4 clubes participariam, o Grêmio seria um deles e o Grêmio receberia cerca de 3 milhões de reais para participar do torneio. Ainda existe conversas, negociações a respeito disso. O Grêmio estuda essa possibilidade e um dos clubes que estão lá entre os que vão participar do torneio é o Dínamo de Moscou, que é o clube que hoje está o Bitelinho lá, cria da base do tricolor, então poderia ter também esse reencontro. Vamos falar de dois problemas físicos, 2 lesões que estão no Grêmio. A primeira é Kiki Oliveira, tá?
O uruguaio que teve um problema no dente, né, um problema ali odontológico, ficou fora da partida contra o Flamengo, não treinou hoje, mas deve estar à disposição de Gustavo Quinteiros para a partida contra o Mirassol na próxima quarta-feira, pelo menos é isso que o Grêmio espera do Kiko Oliveira, tá? Um problema mais grave é com o Rodrigo Elita, sentiu muitas dores no jogo contra o Flamengo, acabou saindo de maca, chorando bastante ali, se lamentando, e a informação que traz o Diego Torbes é de que o Rodrigo Eli teve um LCA, um rompimento do ligamento cruzado anterior, o que deixaria o Rodrigo Eli muito tempo fora das 4 linhas dos treinamentos. Então uma lesão bem preocupante do Rodrigo Eli, o que deve ocasionar para o Grêmio uma contratação praticamente imediata de um zagueiro na metade da temporada. A gente sabe que o Grêmio já iria fazer isso, mas o Rodrigo Eli é um número a menos no elenco, uma quantidade de zagueiro a menos, e o Grêmio já perdeu também o Natan Felipe nessa janela, então o Grêmio teria que correr aí contra o tempo para conseguir pelo menos algum zagueiro. Pode ser que observe inclusive alguém fora do mercado, né, alguém que esteja sem clube, para compor o elenco nesse momento, porque é uma perda bem importante, pelo menos em números, para o restante da temporada, tá? Falando ainda de Quinteiros, muita gente sabe que Quinteiros não vai sair, mas o Caliel hoje trouxe uma informação de que Quinteiros não tem uma multa rescisória de fato, tá? O Quinteiros, o que acontece? O acordo é de que, independente de quando ele fosse demitido, se acontecesse, por óbvio, ele receberia todo o contrato. Então o Grêmio pagaria até o final do contrato dele, que é um contrato de 13 meses, que foi acertado em 2 milhões e 100 mil dólares, um pouco mais ali de 10 milhões de reais, quase 13 milhões de reais. Então é um valor interessante ali que o Quinteiros teria a receber se hoje fosse demitido, mas não é de fato uma multa rescisória pro treinador gremista, tá? Por último, a gente fecha com o áudio do VAR, tá? Foi divulgado hoje o áudio do VAR do lance que o Grêmio reclamou em relação ao pênalti não marcado na bola, a bola que foi na mão do Gerson na área do Flamengo, tá? E aí a gente vai ter que reclamar mais uma vez, porque o nosso querido Marco Augusto Fazetas, que estava no VAR, ele falou que o Gerson, falou para o árbitro, né, Ramon Abate-Abel, que o Gerson não teve a intenção de colocar a mão na bola, que ele abre o braço, mas não foi intencional, foi um ato de reflexo. Isso foi o que disse o áudio do VAR, ou seja, as regras mudam de jogo a jogo e mais uma vez o Grêmio sai prejudicado nesse sentido, mas não tem nada que fazer, o jogo já passou, o que resta ao Grêmio é reclamar publicamente, fazer pressão para que isso não aconteça nos próximos jogos. Esse foi o Timeline Tricolor, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações e vamos curtir que hoje tem papo de gremista para gremista, a gente vai conversar sobre todos esses assuntos que tiveram aqui no Timeline hoje. Beijo!